Se a Copa do Brasil for ser essa bagunça que vocês estão inventando aí, o Corinthians não vai jogar nem a edição de agora, nem as futuras. Quem ameaçou isso foi o Vicente Matteus, presidente do Corinthians em 89. Eu já explico por quê. Muita gente achava que a Copa do Brasil seria mais um torneio caça-níquel. A CBF vivia inventando o torneio caça-níquel. Aliás, a entidade era comandada por vários caciques, um deles era o Eurico Miranda. E cara, cá entre nós, uma entidade que tem Eurico Miranda como um dos cabeças não é levada muito a sério por ninguém. Só que ao mesmo tempo, muita gente sacou, pô, a Copa do Brasil vale uma vaga na Libertadores. Será que não vai ser um campeonato importante? Talvez à altura do Campeonato Brasileiro? Tinha essa confusão na época. Seriam 32 times. Alguns estados mandariam o campeão e o vice. Caso de São Paulo, que mandou o Corinthians campeão de 88 e o Guarani vice de 88. Outros estados com menor tradição no futebol mandariam só o campeão para a Copa do Brasil. E o momento do Corinthians, hein? Era meio de ano, o Corinthians tinha feito um campeonato paulista decente, mas ficou o gosto amargo de perder na semifinal para o São José em São José dos Campos. Então a gente estava naquela expectativa de ver reforços novos e eles realmente estavam chegando. Por exemplo, do Palmeiras vieram o Denis e o Neto, numa troca entre os clubes. Veio o meio-campo Eduardo e veio também do Novo Horizontino o atacante Fabinho. E ali no final de julho veio a estreia na Copa do Brasil, lá no Maranhão contra o Sampaio Corrêa, ainda sem poder contar com esses reforços. Esse jogo foi na quarta-feira, o Corinthians perdeu por 3-2 e o jogo de volta seria já no sábado, em São Paulo, e é aí que começa a confusão. O Sampaio Corrêa pegaria o voo na véspera, sexta-feira, durante o dia, vindo para São Paulo, que era normal na época, talvez até hoje seja. Só que aí teve um problema de logística. O voo que levaria o Sampaio Corrêa de São Luís para São Paulo começou a atrasar muito. Daí a diretoria do Sampaio Corrêa ligou para o Eurico Miranda, provavelmente de um orelhão, porque não tinha celular, para falar o seguinte: olha, Eurico, caramba, a gente vai chegar de madrugada em São Paulo, não dá para os caras jogarem já às 4 da tarde. E eles tinham razão. Só que aí o Eurico, em vez de ligar para o Vicente Matteus e falar, cara, vamos achar um jeito aí para, né, atender o pedido do Sampaio Corrêa, não, ele foi lá e deu a canetada. O jogo passa de 4 da tarde para 9 da noite, ponto final. Aí o Vicente Matteus desceu das tamancas. Jogar no sábado à noite, em julho, em São Paulo, nem pensar. Por quê? Porque não vai ter público no estádio. Tem que lembrar que naquela época a bilheteria do estádio era uma receita muito importante para os clubes. Hoje é diferente, tem muito mais receita vinda de TV, de patrocínio, tem também a receita vinda de estádio, mas naquela época essa receita era primordial para os clubes. E o Vicente Matteus disse, pô, jogar no sábado à noite, frio, inverno em São Paulo, não vai dar ninguém no estádio, não aceito o jogo 9 da noite. E foi aí que o Matteus ameaçou tirar o Corinthians da Copa do Brasil. Falou, se a gente tiver que jogar 9 da noite, eu prefiro não jogar, a gente sai dessa tal Copa do Brasil e ponto final. E aí a queda de braço entre Eurico e Vicente Matteus terminou num acordo. Vamos passar o jogo para domingo, 4 da tarde, que fica bom para todo mundo. E ficou bom inclusive para o Palhinha, o técnico do Corinthians, que poderia ter mais um dia para entrosar os jogadores novos. E aí, no domingo, 4 da tarde, o Corinthians entrou em campo com Ronaldo no gol, Wilson Mano na lateral direita. E aliás, ele queria ser lateral direito naquele momento. Outra hora a gente conta essa história. Marcelo, Dama e Denis, que era um dos estreantes. No meio de campo, o Márcio com o Eduardo, outro estreante, e o Neto, o principal estreante. No ataque, o Fabinho, mais um estreante, e esse daria muito certo também no Corinthians, Viola e Mauro. E mesmo meio desentrosado ali, o Corinthians conseguiu fazer um bom jogo, teve boas chances no primeiro tempo, mas o gol foi sair no segundo tempo. Uma jogada que o Neto começou, daí ele abriu lá na ponta esquerda para o Mauro, e o Mauro cruzou pro Fabinho, estreante, fazer o gol da vitória. É curioso que começou naquele ano uma novidade no Brasil, que era o gol qualificado. O gol fora de casa sendo um critério de desempate. Portanto, o gol fora de casa meio que valia mais. E foi pelo gol qualificado que o Corinthians se classificou para a próxima fase. Dois detalhes curiosos aí nesse jogo. Primeiro, o massagista do Sampaio Corrêa deu um show à parte. Toda vez que o cara ia atender um jogador no campo, ele dava um showzinho ali na beira do gramado e foi impossível ignorar isso aí. Segundo detalhe, teve 19 mil pagantes aquele dia no Pacaembu. O que mostra que o Vicente Matteus tinha razão. 19 mil pessoas em 89 era um público muito bom, não compara com os dias de hoje, viu? Mas o ponto talvez mais importante da história seja o fato de que o Vicente Matteus, assim como muita gente, achou naquele primeiro momento que a Copa do Brasil seria um torneio caça-níquel, sem importância, acabaria depois de 2, 3 anos. Mas o tempo se encarregou de mostrar que não.
que a Copa do Brasil seria um campeonato importante até hoje e o Corinthians já ganhou 4 vezes. Mas antes de eu ler uns comentários aqui, queria saber a sua opinião. E aí, gostou desse novo formato do vídeo aqui no Memória Fiel, você que já acompanha a gente? E você que não acompanha, passa a acompanhar, se inscreve no canal. Mas a gente já fez alguns conteúdos sobre Copa do Brasil, eu vou pinçar alguns comentários para ler aqui na tela. O Diego faz um trocadilho aí, tetra poderoso timão, gostei. O Hugo diz que o Corinthians foi roubado em 2018 contra o Cruzeiro. Tem muita gente que reclama, mas reclamam muito mais de 2022 contra o Flamengo, hein? O Perenidade das Mudanças diz que para ele, a final da Copa do Brasil de 95 contra o Grêmio foi a mais emocionante. E o Célio Silva jogou muito, jogou mesmo. O Vladimir lembra que nas 4 vezes que a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente decidiu fora de casa. Tá na hora de ganhar uma Copa do Brasil em casa, hein? Quem sabe esse ano. E o Guilherme diz que o Corinthians tem muita tradição no Brasileirão e na Copa do Brasil. Concordo com ele. E você concorda também? Aproveita e escreve o que você acha da ameaça do Matheus lá em 89. E vai Corinthians!